para mim, hoje pela manhã, quando nós chegamos lá, né, pastor? Ele disse para mim que eu ia hoje ministrar esta palavra. Eu aprendi na carne. Eu aprendi. Sabe por quê, irmãos? Porque até então, eu estava trabalhando a semana toda, preparei para quarta-feira, e aí fui trabalhar de novo, e hoje todo pastor falou do Senhor. O que eu faço? Nego ou não? Eu disse, não nega. Porque eu disse, aquele que se quer tomar a minha cruz e negar-se a si mesmo, esse será salvo. Então, por que eu vou negar aquele Deus que diz que é para mim pegar a minha cruz? Se a cruz é para mim, eu vou receber ela. Sim, eu sei que se eu diminuir, eu sei que o Senhor cresce e é isso que eu peço. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar meus irmãos nesta noite, porque pela minha simplicidade, a minha pequenez que eu tenho certeza que o que eu faço não é eu, mas é o Senhor do céu. Amém? Mesmo com a minha simplicidade, com a minha pequenez, com o meu pequeno tamanho de criança, o Senhor é que faz a obra. Amém, irmãos? Quem sou eu para dizer que eu vou chegar aqui e ministrar uma palavra sem a autoridade do Pai? Aleluia. Quem será eu? Sou eu um exaltado, soberbo, mentiroso e enganador. Mas eu venho aqui com a minha simplicidade, pedindo para Deus que eu cale a minha boca, mas que Ele abra a minha boca. Irmãos, eu quero convidar a igreja amada para nós abrir, sem perda de tempo, as nossas Bíblias, no livro de Lucas 7. Lucas 7 e 11. Esse louvor que foi cantado por último agora, que confirmou a palavra que Deus me deu na tarde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir perdão, meus irmãos, porque eu me emociono, irmão. Eu me emociono, irmão, sabe por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu me emociono porque eu sei quantas vezes Deus já me ligou e já me deu a vida. Eu me emociono, sabe por quê? Porque o pastor Raimundo, os irmãos sabem quem era o canceroso, que não falava quase, né, pastor? Hoje estou aqui adorando a meu Deus, por que eu vou negar a Deus? Aleluia. Não, eu tenho que me entregar a Ele, me humilhar, sim. Bem, irmão? A palavra que está no livro de Lucas 7 e 11, amados. O título é O Filho da Viúva de Naim. Glória a Deus, aleluia. Deus da glória e poder, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Falando nessa noite, Jesus. Deus, aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Nada, mas se o Senhor estiver aqui, eu sou mais. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Obrigado por esse A palavra que está em Lucas 7, 11 diz assim: E aconteceu pouco depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegaram perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não choras. E chegando-se, tocou ao esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. É aqui, irmãos. Não pode ser. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que nesta noite nós temos aqui bem poucos seres humanos, mas Espírito Santo, Espírito poderoso aqui está cheio, porque Deus, amados, Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Glória a Deus. Mas
mais que 2 a 3, e desde quando nós chegamos aqui, o Espírito Santo trabalhava por nós. Aleluia. Porque o Senhor Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que ele não cumpra. Porque ele prometeu e ele vai cumprir de estar presente com nós. Ele disse, onde tiver 2 ou 3, eu ali estarei porque o Senhor está aqui. Eu creio. Quantos irmãos creem que o Senhor está aqui? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vimos que esta viúva ia fazendo o sepultamento do seu filho e ia chorando. Eu pergunto assim, por que Jesus disse não chore? Qual é uma pessoa, irmão, que perde o marido, em pouco tempo perde o seu único filho e fica sozinho, sendo que naquela época as mulheres dependiam do salário do marido, do ganho do marido ou dos filhos. Como é que essa viúva ia continuar vivendo? E por que Jesus disse para ela não chore? Olha o milagre. Porque Jesus disse não chore, e ela parou de chorar porque Jesus tinha certeza que ali ia acontecer o milagre. Glória a Deus, aleluia. Porque ele dissesse, tocasse nele, ele se levantava, e se levantou. E a mãe parou de chorar, por quê? Porque ela sentiu que ali tinha alguém que tinha poder para ressuscitar a vida de mortos. verdade. Então aquele que ressuscita estava ali. Aquele que ressuscitou estava ali. Aquele que tirou os Lázaro da sepultura estava ali. Aquele que curou o cego do Bartimeu estava ali. Aquele que tirou, irmãos, a filha que levantou, acordou a filha de Lázaro, de Jairo, estava ali. Aquele que tirou Sidraque, Mesaque, Abednego de dentro da fornalha ardente estava ali. Aquele que tirou Daniel da cova da boca do leão estava ali. Então aquele que me curou do câncer estava ali. E muitas vezes não queremos confiar naquele que faz esse milagre. Ainda se veja nos dias de hoje, o pastor. Os servos de Deus, os enviados de Deus, pregando, levando a palavra nas casas, e as pessoas não confiam ainda. Por que tanta incredulidade se aquele que salva, que cuida da vida está valendo? Ele está aqui, ele está aqui. Glória a Deus, Eu sei que ele está aqui. Mas se ele está aqui, meus irmãos, é porque alguém aqui está precisando. É porque alguém aqui está buscando. É porque alguém aqui quer carregar a sua cruz sem cortar. É porque alguém aqui quer fazer a obra de Deus sem enganar. É porque alguém aqui não está mentindo, não está falando mentira, está falando a verdade na palavra de Deus. Mas tem quem não queira acreditar. glória a Deus, aleluia. Mas aqueles que estavam acompanhando, chama a atenção que aqueles que estavam acompanhando, levando aqueles tipos daquele caixão, que o caixão é agarrado por 4 ou 6 pessoas, ouviram, mesmo talvez não confiando, não acreditando, sendo ímpio, ouviram a palavra do Senhor. Largaram aquele caixão. E quando Jesus tocou naquele caixão, disse: jovem, levanta-te. Quem abriu aquele caixão? Quem abriu aquele caixão para o menino se acordar e sair? Será que foi o menino que deu soco? Foi o poder da graça do Espírito Santo. Aquele menino levantou e ele pegou na mão da sua mãe. Assim como fez com a filha de Jairo, levantou e disse, levantou ela, deu vida e entregou na mão da sua mãe. Porque Jesus, hoje, no dia de hoje, está aqui para nos entregar a palavra, a verdade, e muitas vezes ainda não cremos, ainda murmuramos, ainda reclamamos. Aquela viúva não reclamou. Aquela viúva não reclamou, pastor. Quando ele disse, não chores, ela parou de chorar. Não reclamou. Mas hoje tem tanta gente que está chegando, dessa enfermidade, estão sempre reclamando. As provas que a gente passa, mas não tem que reclamar, porque eu estou nessa, para de mimir, vamos buscar o Senhor. Para de fazer coisas, andar falando às vezes dos outros, vamos buscar o Senhor. Vamos viver na graça do Pai. Que nós aqui, meus irmãos, eu estou pregando aqui, estou ministrando para pessoas que conhecem a palavra. Aleluia. Prova que eu não estou mentindo.
Glórias a ti, Jesus. Se as pessoas aqui que conhecem a palavra, estão ouvindo a palavra, e estão confiando no que o Senhor está falando, é porque Deus se faz presente nesse lugar. Aleluia, Jesus. Eu vejo, irmãos amados, irmãos queridos, que também quando aquela viúva, aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, aquela mulher tinha 12 anos, aquela enfermidade, 12 anos com aquela enfermidade, e vinha aquela multidão, e ela viu aquela multidão, e ela disse: ali está Jesus. Simplesmente, ela já tinha gastado tudo que tinha. Simplesmente, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ficar sarada. Olha a fé, olha a confiança. Porque hoje o povo não quer ter mais essa confiança. Porque hoje o povo está recebendo oração hoje. Deus está tirando, dando livramento hoje. Mas amanhã eles buscam com a própria mão as doenças que tinham antes. Porque murmura. Porque não confia no Senhor. Porque, irmãos, eu quero dizer para vocês, a fé do cristão hoje em dia é tão pequena, que tem cristão, eu vou falar, eu também tenho, no meu passado, eu tenho essa história de sofrimento. Quando eu estava nesse mundo enganador, esse mundo pobre, nesse lamaçal de pecado, de engano, que eu era um dos mais pobres, para todo mundo me conhece, eu era um dos homens mais bêbados, fumante, jogador de futebol, viciado em cigarro, em jogo, tudo aquela coisa, brigão. Eu vivia toda a vida doente, tive acidente, tive isso, aquilo. No momento que Deus me curou, eu estou na casa do Pai, eu estou com 33 anos, não tenho nem dor de cabeça. Porque eu peguei a minha cruz, eu não cortei ela, eu carrego ela comigo. Ele disse: se quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me. Então nós temos que agarrar, abraçar nossa cruz, negar tudo aquilo que ela fazia e seguir o Senhor, passo a passo. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu não mente, porque aquele que prometeu vai cumprir. Aquele que falava aquilo que ele falou há 2000 e tantos anos atrás, hoje, nos dias de hoje, está tudo acontecendo. Mas o povo nem assim não abre os seus ouvidos para nós. O povo nem assim não assimila. Não assimila o que o Senhor fala para nós. A gente lê a Bíblia, eu não posso entender porque fala em parábolas. Procure, meus irmãos, aqueles que não entendem, o que é parábolas? Parábolas, o Senhor fala o trigo e o joio. O trigo e o joio é fácil de entender o que é. Glória a Deus. O trigo, o joio, sem feiras, é fácil saber o que é. O joio é o mundo, esse mundo perdido. O trigo é a planta que o Senhor colhe, que o Senhor nos dá. O campo e a ceifa, é tudo isso, os pecados que estão aí, mas o ceifeiro está aí, para separar o joio do trigo. E quantas vezes, muitas vezes, se misturemos, nós trigo, que achamos trigo, se misturemos no meio do joio para fazer o que o joio está fazendo, para fazer o dano que o joio está fazendo, e tem bastante assim. Que nós não sejamos assim. Que nós assimilemos as coisas de Deus. Que nós possamos entender. Que o Senhor possa abrir nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor possa tocar e falar com nós. Que o Senhor, porque a palavra do Senhor que entra no nosso ouvido e entra no nosso coração. Porque se Deus nos deu o entendimento e o conhecimento para levar uma palavra para aquelas pessoas ímpias, irmãos, com certeza aqueles ímpios vão entender, vão compreender, talvez vão ganhar aquelas almas.
Mas se nós ir lá para aquele ímpio, falar abobrinha, falar coisa errada, querer já sair batendo e surrando aquele ímpio, não vamos ganhar nada com ele. Não vamos levar nada. O que nós vamos levar? Mais sofrimento. Para ele e para nós. Porque nós estamos enganando e mentindo. A palavra nos diz que, lá em Mateus 24, que no meio dos muitos que estão dentro da igreja dizendo Senhor, Senhor, não tem nada com ele. E tem muitos que pulam, não entram pela porteira das ovelhas e pulam pelo alotado, que as ovelhas não conhecem. Esse é o pastor falcatrua, é o novo escarnecedor e veio acabar com as suas ovelhinhas. Mas o bom pastor, eu quero dizer, o bom pastor entra pela porta, ele leva a mãozinha e as ovelhas vêm comendo a mãozinha dele, ele fala e as ovelhinhas ouvem por quê? A ovelhinha ouve por quê? Porque a ovelhinha conhece o seu pastor e o seu pastor apacienta as suas ovelhinhas. Quem é esse pastor? É Jesus. Mas tem muitos falsos pastores querendo se engrossar, que as ovelhas não conhecem. Que as ovelhas não conhecem. E muitos. Que nós não sejamos assim. Eu quero pedir para Deus que Deus me permita que eu ainda fique mais uns tempos nesta terra, mas que eu possa, irmãos, parar de trabalhar, que venha ter condições de parar de trabalhar, porque eu trabalho pesadamente ainda hoje com os meus 83, todo mundo sabe disso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Parar de trabalhar, para trabalhar só para a obra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Meu maior desejo, a minha maior vontade é não ficar parado dentro de casa. É estar nas portas abertas, andar na rua, se puder andar assim, feito um tirado da cabeça, avisando que Jesus está voltando. Levando lá no valado da sombra da morte, lá onde está aquele mendigo, lá onde é. Este é o meu desejo que eu peço para Deus. Glória a Deus. Que Deus me faça para mim isso aí. Aleluia. Mesmo eu estando com 100 anos, não tem importância. Se eu puder caminhar, eu vou levar. Enquanto há fôlego de vida, a esperança. Glória a Deus. Aleluia. É verdade ou não é? Eu quero dizer, meus amados, nesta noite, Deus é muito maravilhoso. Aleluia. Deus tem por nós um grande amor. Aleluia. Não só por nós que aqui estamos hoje, mas por aqueles que se chamam Igreja de Deus e que fazem a obra de Deus com o coração aberto. Deus maravilhoso. Aleluia. Porque não adianta, irmãos, muitas vezes fazer a obra de Deus com o coração fechado. Porque coração fechado, o Senhor não vai habitar nele. Porque eu sempre tive um ditado que a minha mãe dizia: um coração fechado tem sujeira. E Deus não habita em casa suja. E Deus não habita onde tem lixo debaixo do tapete. Para Deus tem que estar limpinho. Glória a Deus. E tem muito por aí, mentiroso e enganador, com o coração podre de sujeira, e quer pisar em cima dos outros. Deus não é de Deus. Deus não aceita isso aí. Aleluia. Eu certo dia, eu vou abrir o jogo aqui. Eu posso falar, pastor? Eu posso falar, irmã Márcia? Eu posso falar? Um certo dia, primeiro dia foi, irmã Márcia, que eu estive aqui, né? Deus mandou dizer para ela: acautelai-vos. Foi ou não foi? Aquieta, porque tu vai ver algo na tua vida. Esse teu sentimento, tudo que está acontecendo contigo, vai acalmar. Pois, para honra e glória do Senhor Jesus, aquele problema veio estourar em mim. Sabe por quê? Porque as pessoas veio falar para mim sobre vocês e sobre o pastor. Quem será essa pessoa, gente? Será que essa pessoa tem crédito com Deus para falar dos outros?
Muitas vezes, irmãos, a gente dobrar o seu joelho muitas vezes, pedir para que Deus converta a nossa vida novamente. Parece que nem batizado fomos no Espírito Santo. Parece que nem batizado de água fomos para fazer esse tipo de coisa. Isso não é? Isso é uma coisa da mais triste do mundo. Eu defendi, eu batalhei. Sim, se eu errei, pastor, me perdoe. Mas eu bati em cima. Não se deve discutir. Mas eu botei tudo em prato livre. Quem são vocês? Quem são? De onde vocês são? Se eu conheço o pastor Raimundo há 40 e tantos anos, e eu conheço tudo desde que nasceu? Não. Qual é a diferença? Para essa pessoa, pastor Raimundo, é 99 vezes muito mais pastor. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, isso entristece a gente. Por isso que eu estou falando isso aí. O meu coração, pastor, aí está ficando doído, com ódio disso aí. Mas, olha por mim, para que Deus tire esse ódio do meu coração, porque isso não é para crente. Mas dói na gente, dói ver umas pessoas desse tipo, viu, bater em cima das pessoas que a gente sabe quem são. Hein? Se a gente... Me perdoe, irmãos, que eu tive que desabafar. Mas nós estamos falando na palavra de Deus. Vamos voltar à palavra. Eu perdoe porque eu dei uma saída fora, mas vamos voltar. Essa viúva de Naim, ninguém sabia o nome dessa mulher. O marido dela não tem o nome da Bíblia. O filho dela não tem o nome da Bíblia. Fica tudo anônimo, né? Fica tudo anônimo. Sabe por quê? Porque não é necessário nós saber o nome da pessoa. Não é necessário saber o seu nome. Não é necessário saber o nome do irmão dela. Não é necessário saber o nome do pastor Raimundo. O necessário é saber o tamanho da sua fé, o tamanho da sua bênção, o tamanho da sua felicidade. O nome não vai nos levar ao céu. O que vai nos levar é a santidade, é a graça, é a fé, é a nossa obra de Deus. Porque sem obra é vã. A nossa salvação sem obra é vã. É ou não é? Sem uma obra. Pergunta isso, ó. Muitas vezes dizendo, eu sou crente, mas eu não vou na igreja, eu sou crente, mas eu não vou orar, eu sou crente, mas eu não vou pregar. O crente é. O que a Bíblia diz? Que seja quente ou frio, porque morno, vomitar te da minha boca. Morno, vomitar te da minha boca. Então eu não quero. Se a pessoa é fria, ela sai da igreja ou não sai da igreja. Agora, se ela é quente, ela é cristã verdadeira. Agora, morno é esse tipo de gente que anda aí. Morno é esse tipo de gente fajuto, mentiroso, enganador e cachoeiro. Esses são. Agora, o crente, irmão, a irmã Márcia, sai daqui, eu sei. Eu vou te falar em uma Márcia, porque eu conheço há pouco tempo, gente, já comecei a entender o tamanho da fé que ela tem. Glória a Deus, aleluia. Ela sai daqui de olha, ela vai a irmã Márcia, sabe quem é? A irmã sai daí, ela vai a irmã, pastor sempre dá, mas a irmã Nara, viu? A irmã Nara, lá na faixa, eu vejo cabelinho branco lá na irmã Nara. A gente conhece, agora o que não presta a gente esquece. Lembra? Nesta noite, irmãos, nós temos muita coisa para falar, mas Jesus disse para mim nesse momento, não deve acrescentar muito, porque as pessoas aqui, nós estamos em poucos, e o que nós sabemos, e o que nós entendemos, e o que nós conhecemos, para nós está muito bem, muito bom, sabe por quê? Porque é pouca vontade de pregar cristão para cristão verdadeiro. Cristão para cristão verdadeiro não há muito futuro, né, pastor? Agora, pregador cristão falando para a igreja,
uma igreja principiante, uma igreja de pessoas que ainda não se converteram, uma igreja que está pregando para os ímpios. Aí Deus vai dizer assim: continua soltando, continua ensinando, continua batendo, continua falando na minha mão. Agora nós todos conhecemos, nós sabemos, e nós todos sabemos o tamanho do amor que o Senhor tem por nós. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor não tivesse um amor tão profundo Glória a Deus. por nós, se Ele não tivesse um amor tão Glória profundo eterna, aleluia. por nós, irmãos, Aleluia. Ele não teria dado o seu filho querido, seu filho amado. Quem de nós teria ver o seu filho morrendo para salvar uma pessoa pecadora? Eu não faria isso, não quero orar, mas Deus teve. Sabe por quê? Porque Ele sabia. Ele sabia que Ele ia morrer, ser julgado, crucificado, mas Ele ia ressuscitar, sabe por quê? Para que nós tivéssemos vida. E através desse sacrifício, desse preço que Ele pagou por nós, nós hoje temos vida e vida com abundância. Eu vejo muitas pessoas dentro da igreja para se exaltar, talvez eu para se engrandecer. Eu estou pagando um preço, eu não estou pagando o preço, não. O preço que Ele pagou foi o Senhor, quem pagou por nós foi o Senhor que pagou o preço. Eu não pago o preço, eu faço 1% do que eu poderia fazer do Senhor. É verdade, não é? Por nem 1% eu não consigo fazer. Porque a obra do Senhor, o poder do Senhor é tão grande, eu não chego a 1% do que eu devia fazer. Verdade, não é? Porque se a gente vivesse, irmão, o dia todo de joelho orando, chorando, se rastejando, esfregando o peito, o rosto, o corpo, ainda não fazia nada para o Senhor ainda. Porque o Senhor fez por nós. Então quem pagou o preço foi Ele. Nós não pagamos o preço, nós apenas obedecemos, seguimos aquilo que Ele nos manda. E tem muitas pessoas ainda que dizem: eu faço porque eu sou isso, eu curo, porque eu posso receber aquilo, porque eu estou pagando um preço. Que preço que está pagando? Quem é que tu cura? Quem é que nós curamos? A irmã Nara já fez grandes coisas dentro da igreja, mas foi ela? Ela fez porque o Espírito Santo se permitiu. O pastor Raimundo, quando eu era canceroso da garganta, ele que me levava para Porto Alegre, na 8ª vez que ele me levou, não foi o pastor, fala comigo, ele ia apenas dirigindo, que estava falando comigo, era Senhor. Aleluia. Era Deus, eu senti. Porque quando ele botou aquele louvor, eu falando bem baixinho, ele botou aquele louvor: meu amigo, hoje tu tens escolha, 270 reais. Eu olhei para ele, e a minha esposa inversa, né? Minha esposa era inversa. Ele botou aquele louvor assim: olha só a pequena ignorância. Que música bonita essa aí. Venamos aqui na música, o Senhor falando contigo. Aleluia, Glória a Deus. Eu falando contigo. Revoltou a minha vida. Esse homem que está aqui, aleluia. desde o dia que eu nasci, foi daqui a Porto Alegre, dali do pedágio a Porto Alegre, falando comigo sem nunca parar. Ele contou a minha vida toda. Para um negócio do Senhor Jesus, ele disse: se tu hoje crê, tu volta santa. Oh Deus maravilhoso, Glória a Deus, aleluia. aleluia. E a alimentação, eu treino. Não cheguei lá. 8 vezes ele me levou. 8, na 8ª vez ele fez isso. Na mão, segurou só 7 vezes. Aqui mergulhar 8. Entendeu? Na 8ª vez que ele me levou, ele disse isso. Olha o que Deus faz. Cheguei lá. Eu estava cansado. 8 médicos. Santa Rita. 8 médicos para me atender. O médico-chefe e 7 estudantes. Onde tinha um estudante mais alto
Doutor Vinícius. Aí que tem incredulidade, olha o que é um homem ignorante. Todo mundo diz, e eu vi que aquele outro falou num canto, com um magrão alto, tá? A boca dos outros tudo dizendo. Eu pedi a morte. O Romildo disse para ele assim, Raimundo, dava um motivo para Porto Alegre, o time morreu, esqueceu de se deitar com ele. E eu fui, ele me levou. 8 vezes não, estava vendo, ele disse isso para mim. E eu cheguei lá, estava esses médicos, 8 médicos. 8 médicos. Todos mexendo comigo, todos me judiaram bastante. Aí o chefe disse assim, doutor Vinícius, não vai ter no hospital paciente, para fazer o que vocês estão fazendo, não. Isso porque era um aluno médico. Aleluia. Para fazer o que vocês estão fazendo, não. Agora, se vocês mandarem comunicar para o meu consultório, só eu e ele mandam de São Paulo. Será que o médico falou? Deus. Aleluia. Deus. Aí o chefe do médico pode levar. Ele me levou para lá. Eu fazia 40 dias que esse aqui também. Esse vai me provar a verdade. Fomos para lá, aí ele me levou para lá, cheguei lá, ele me contou. E ele disse. E esses dois conversaram. E aquilo fica como é que eles conversaram. Olha a individualidade, olha o homem de coração duro. Olha o homem onde eu estava sempre, né? Aí, não tem. Aí ele disse, vai que vai mostrar que o só fez. A gente aqui não bota nada na boca. Ele não se lembra, porque é tanta obra que ele tem feito. Mas agora ele vai se lembrar do que ele fez para minha mulher que era incrédula. Ele nunca tinha ido na minha casa. Como agora, eu nunca tinha ido de novo. Aquela ali. Ele nunca tinha ido na minha casa. Aí disse ele assim, aí o médico aquele disse. Aí eu fui lá, fui almoçar. Cheguei a sentar, pedi para a filha, para ser possível. Que comida na chefe. Ele disse, e parece que deu vontade de amansar no prato deles. Aí disse, não toma nada de refrigerante, vamos pegar uma água mineral seca. Tomei todo aquela água mineral. Irmãos, ele nunca tinha ido na casa. Foi aonde eu perguntei, vocês dois conversaram? Foi eu me der. Aí diz ele assim, a senhora, olha só, eu vi aquele cara, a senhora tem na sua casa uma galinha inteira que só comprou hoje. Nunca sabe que eu nunca tinha ido na minha casa. Só pega 2 coxinhas da asa, 2 coxinhas da galinha, e bota na panela fértil, até que enquanto a senhora puder botar sal, a senhora bota. Foi ou não foi? A senhora depois que ele vai comer uns 3 pratos dessa. Muito boa. Parecia um caldo de leite justo aí, de 4 leite. Eu comi 3 pratos, eu comi vontade de comer mais. Eu sabia para que era. Aí eu entendi, olha o que eu entendi. Era farinha. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Para onde igual do Senhor, eu estou aqui. Aleluia, glória. Creio no teu poder, Senhor, aleluia. Santo de Deus. A prova, não aceito que fale. Ele pode ter os defeitos que todo mundo tem. Ele pode ter os falhas que todo mundo tem. Nós temos. Pecador ele é, nós todos temos. É verdade. É verdade. Ele é o homem de Deus, ele é usado por Deus, ele é usado por Deus. Glória a Deus. E eu já sei disso. Assim que eu casei com aquela lá, eu trouxe ela lá do portão. Ele nunca fez tratamento. Cheguei em casa com ela. No terceiro dia que eu estava em casa com ela, essa mulher vivia morta. Essa mulher aí, quando eu casei com ela. Vivia desmaiada, faz 3 anos que eu estava com ela. Eu casei com ela. Hoje, nós tivemos uma desmaio, não mais nada. Curou que ela tinha. Ela tomava 12 qualidades de remédio. Meu Deus. Um dia, quando eu cheguei de casa, umas 10 horas da manhã, quando chegou, Virgínia nos escalas para ver. Não era esse, né? Aquele outro. E falei, não sei isso.
Parecia que ele estava com dor da cabeça. Largou o carro, entrou para dentro correndo. Chegou, botou o dedo na língua. Eu nunca lhe vi, não conheço. Mas a senhora toma 12 quantidades de remédio. Veneno, a senhora toma só de 12. As outras 10 não botar fora. Botou 10 qualidades de remédio fora. Ela nunca mais teve ataque, nunca mais teve problema. Daí a mulher. Deus maravilhoso. Glória a Deus, Eu aleluia. estou contando isso, não é para ele se vangloriar nem para emanar, é para mostrar o que Deus faz na vida do cristão. É verdade. É, Busca Deus, o cristão que quer namorar. É verdade ou não é? Ô, pastor, É. e quando nós fomos lá no portão, umas 3, 4 vezes, sabe, pastor? É. Aí o Vilto levava nós, aí chegamos lá, o Vilto, tranquilo, e aí ela ali, aí quem pergunta pra ele quem foi que falou que o Vilto que chegando ali, ia ser esposa Essa dele. mulher está casada comigo por essa aí. Eu nunca tinha visto. Tá certo, tem isso. Eu não queria mais me casar porque o Diego. A segunda vez eu não me caso mais. Aí fomos lá no portão, eu nunca tinha entrado, né? Aí abriu a porta. E ela foi pegar. Essa mulher não foi lá no cantinho, essa mulher está lá no canto. E ela foi pegar, se levantou, foi lá, chegou lá, ela lá, quase de manhã, não sei se faz mais. E ela foi lá, chegou lá correndo e quase, voltou. Pastor, eu mando dizer que é sua. Mas como? E não foi para a mulher em 2 meses que casei. Graças a Deus, muito bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A obra tem que ser desenvolvida assim, não adianta que pegar mentira. É verdade. Pergunta aqui, é ruim. Um homem que nem eu, que tem cabeça de ferro, que nem outro me entrou, né? Andei cheio de ferro, com 83 anos, com um lado na cabeça, cartava o lado para fora, o meu para fora. Estou aqui, gente, por quê? Porque alguma crédito Deus tem para mim. É verdade. Deus tem para mim. Aleluia. Deus está me segurando porque Ele precisa de Aleluia. Então eu dou graças a Deus por eu poder. Deus maravilhoso, Senhor. Aleluia. Para o querido, poderoso. Graças a Deus. Eu tive acidente, com a cabeça de acidente cheia de ferro aqui na cabeça, a barriga aberta aqui assim. Por que, gente? Porque Deus não quis me levar porque Ele precisa de uma coisa. Aleluia. Pode ser apedrejado? Pode. Pode ser apedrejado. Igual que o filho ganhou na sua própria casa. É verdade. É a mesma coisa. O pastor Bruno está muito na casa dele. Lá na casa dele. Os filhos dele não se juntam quando eles na igreja com ele. Por quê? Jesus, que era Jesus, tinha mãe, tinha irmão, Tiago foi convertido forte. Ninguém se vê. A minha casa, eu busco, tem um filho chato ali. Daquele jeito tem outro canto. Agora, que eu graças a Deus, pelo esposo, do dono, só fala em Deus assim, sempre aqui, ele. Né? Mas, não é comigo. É porque outros não dá casa. Aleluia. O irmão do irmão, agora os filhos, e todos nós somos assim, gente. Os filhos, a casa não tem honra na casa. Nem Jesus teve honra na casa dele. Então nós temos que saber o seguinte, irmão. Tem uma irmandade, é nós aqui. Nós temos uma irmandade. Aleluia. Nós temos uma irmandade, nós temos uma igreja. Nós temos um corpo de Deus. E Aleluia. Jesus é a cabeça. Eu analiso assim. Vamos dizer que eu sou um braço, pastor Raimundo é outro, meu irmão é uma perna, vamos dizer, mais duro, o outro de um dedo. Será que um dedo, a minha mão tem coragem de chegar e pegar um martelo e em cima da outra para mostrar? Vai doer o corpo todo, dói a igreja toda. Então é por isso que eu digo, falou do meu irmão na igreja, eu bato isso. Aleluia. Agora, se eu souber que aquela pessoa é um cristão, eu vou analisar para ver se ele está falando a verdade ou não. Aí eu não vou para cima dele, vou analisar se eu não conheço a pessoa que está falando.
quase realizado. Agora, se eu cuidei do tempo. Glória a E é Deus, isso que Deus aleluia. tinha para nós nessa noite. Amém. Que Deus abençoe cada um. Obrigada, Jesus. E cada um nesta noite. Nós temos 7, 8, 9, 3, 6, De 10. 9, 10. 10. Temos de 10. Nós estamos em 13. É, Jesus. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero dizer, tudo que nós falamos até aqui, e tudo que eu disse para você até aqui, Aleluia. e tudo que foi louvado até aqui, e tudo que foi nos corinhos, tudo que foi, a adoração, tudo que foi feito nessa noite, não foi um Glória a Deus, aleluia. E ele está pedindo lá em cima. Glória a O Deus. Senhor vem a mandar os anjos aqui, nesse lugar, soprar esse vento que tem, fazer as almas todas, que já deviam estar aqui, não deviam nem ter saído. E vão voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou recebendo convite para entrar de gente que saiu daqui e ainda não saiu daqui. Aleluia. Então é que quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por ter me dado a palavra, agradecer aos meus irmãos por terem prestado o ouvido para me ouvir e ao pastor que eu vou saber para produzir a minha Deus abençoe cada vida. Amém. Glória a Deus. Deus mandou a cura divina e olhar na grande ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. Quer mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça vai novo. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Deus mandou a cura divina, tirou minha alma da grande ruína. Agora eu vou alegre anunciar, Deus está curando nesse lugar. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Mas a Deus faz o culto que ele quer, por isso que ele não queria não vinho lá de fora, né? Vamos colocar ele pé, vamos orar, ungir as pessoas que estão enfermas nessa noite. Aleluia. Diz a Bíblia que a oração da fé salvará a doente, né? Então vamos na fé, né? Então nós vamos orar ungindo aí os nossos irmãos, podem passar aqui na frente aqui, né? Ministrando a bênção, a cura, né? E